Continuamos nesta unidade hospitalar de Dom Alexandre Nascimento. Vamos conversar com mais um profissional de saúde. Isto tudo para dizer que estamos dentro do Dia do Médico Angolano. Olá, bom dia, doutor. Como está? Bom dia. Muito prazer. Obrigado pelo convite e aproveito também para saudar o dia de hoje a todos os profissionais, todos da área médica, por mais um dia. Queridos cinquentões, estamos a falar com o doutor Elias Gonçalves. Sim. Doutor, para começar já, qual é a sua área? Sou pneumologista. Ok. Tenho uma área da medicina que trata ou está focado especificamente para as doenças respiratórias. Ok. Não queria falhar, mas liguei pulmões e por aí, não é? É uma área, deve ser bonita, porque é a área que respira, que nos dá vida, não é? Acho que sim. Eu, às vezes, na brincadeira, eu chamo sempre a atenção aos nossos colegas de que, tal como na Bíblia, tudo começou pela respiração, pelo fôlego, né? E a parte respiratória é realmente uma parte que fascina qualquer profissional de saúde. Lembrar que quando se está, por exemplo, na formação médica, a nível do segundo, terceiro ano, depois das disciplinas fundamentais, a segunda, depois da parte cardíaca, a segunda parte para interagir é de facto a parte respiratória. Portanto, é de facto uma área muito interessante. Até porque tem desafios também. E preocupante, por um lado, não é? Exato. Doutor, nesta área... Lembrar que, se eu quiser fazer uma analogia entre dois órgãos internos que têm contacto com o mundo, com o universo, que é o pulmão, de um lado. Na verdade, ele acaba recebendo por via ele tem contacto com o exterior, e depois o outro órgão é a bexiga, só que tem mais no sentido da pressão negativa, absorver tudo que vem de fora, enquanto que a bexiga tem contacto com o meio externo e acaba mais para a excreção. Portanto, são dois órgãos importantes pelos quais, se eu quiser fazer uma analogia, acabo sempre a falar que o pulmão é de facto um órgão importante que estabelece a interface entre o meio interno e o meio externo. Estamos a aprender. Doutor, nesta especialidade implica dizer que o paciente, se já tiver esses problemas, não deve fumar, se calhar, não sei, beber, não? Ou não? Não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com outra, então, né? É inclusivamente uma área para a qual o pneumologista deve ficar atento. Fumar é um fator de risco para doenças e, fundamentalmente, para o pulmão. Nós temos exatamente uma doença a nível da pneumologia que se chama doença pulmonar obstrutiva crónica. Portanto, com dois fenótipos importantes. O fenótipo bronquítico, o fenômeno enfisematoso, significa que quem fuma, eu estou a falar portanto, em termos de latência, quem fuma, por exemplo, 10 anos, 20 cigarros por dia, isso está estudado, tem um risco maior de ter doença pulmonar. Portanto, só por ali estamos conscientes de que é uma substância que não dá para continuar a ser utilizada, sob pena de termos, então, que visitar constantemente os consultórios dos pneumologistas e não só. Portanto, além do mais, que tem também a possibilidade de ter outras doenças, para falar, por exemplo, do cancro do pulmão, por exemplo, ou cancro da bexiga, cancro de outros órgãos, via da utilização dessas substâncias. Portanto, hoje, por exemplo, tem uma discussão muito interessante sobre o meio ambiente, que é
exemplo, a inalação, portanto, de poluentes ambientais, que é também uma área bastante interessante, para a qual, e isso pelo menos está estudado, devemos ter algum cuidado com aquilo que nós produzimos, com aquilo que existe no nosso ambiente, que em função das características dessas partículas que ficam aos aerodispersíveis, por exemplo, estamos em condições de poder ter também doenças pulmonares, como, por exemplo, fibrose pulmonares. Portanto, outra uma área também interessante é em relação às doenças relacionadas com o trabalho. E eu estou a referir, por exemplo, aquelas, não tanto no nosso contexto, mas eu queria usar, por exemplo, a expressão da pessoa Teresa Cohen, numa altura, quando se falava, por exemplo, da industrialização do país, e ela fazia um desafio na qualidade de médica de saúde pública. Eu faço um desafio para quem vai industrializar ficar atento com a área de saúde, porque, de facto, há algumas indústrias, estou a falar, por exemplo, na área minera, não tanto no nosso contexto, porque nós temos minas, minas a céu aberto, mas há sempre que ter cuidado, para... Exatamente. Portanto, são essas áreas com as quais devemos ter algum cuidado para as doenças respiratórias. Eu lembro-me que unidades de produção, assim, pronto, combustível, né, lubrificantes, antigamente, há uns anos atrás, era obrigatório 1 litro de leite para evitar, ou é tabu só? Não sei. Então, é difícil estabelecer essa relação, mas aí que me perdoam os nutricionistas, é que sim, você precisa ter uma alimentação equilibrada para poder aguentar os embates da vida. Eu acho que é por aí, não tanto só pelo leite, porque pelo leite entra carboidrato, mas o organismo não precisa só de carboidratos, precisa também de outras coisas, como proteínas, gordura, sais minerais. É evidente que você tem na composição do leite, muitas vezes, não digo a publicidade, mas pelo menos a informação de que há ali alguns sais minerais, mas penso que não é suficiente para isso. Mas era uma prevenção, ou não? Mas no sentido... Exato. Mas acho que não, doutor, acho que não continuou essa não vou dizer lei, né? Não é lei, mas não continuaram, porque tenho visto aí que não... Sim, a única coisa que se faz, ou que se diz, é sempre, é importante que as pessoas estejam bem alimentados, portanto, com todos os requerimentos nutricionais para poder enfrentar o desafio das doenças, de uma maneira geral. Então, acho que, nesse aspecto, precisamos trabalhar um pouco mais por aquilo. Se olhar, por exemplo, para aquilo, por perfil das doenças mais frequentes no nosso país, estou a falar, por exemplo, das idades pediátricas, nós temos a questão, por exemplo, da malnutrição, portanto, mas não temos só nas idades pediátricas, existe também nas idades um pouco mais avançadas com essa dificuldade. Às vezes nós nos alimentamos e pensamos que estamos a nos alimentar, mas não tem aqueles requerimentos todos que o organismo precisa para... Eu costumo sempre dizer que vou fazer uma brincadeira aqui com o pedreiro. Por exemplo, se o pedreiro me disser assim, olha, eu preciso de um saco de cimento, um saco de areia, e para poder fazer esta estrutura, e por alguma razão der-lhes apenas a ele meio saco de cimento, ele até é capaz de fazer, mas a estrutura naquela parede não será conveniente. Então, se eu transportar isso para o ser humano, é a mesma coisa. Portanto, se não tiver todos os requisitos, o organismo até diz que sim, a gente sacia a nossa fome, mas vamos ter, de facto, mazelas do nosso organismo e com todas as consequências que daí podem vir. Nós até os angolanos vamos até, pronto, no geral, qual é a nossa idade? Assim, por exemplo, em Portugal as pessoas têm 100,
100 e tal anos. Será que o angolano está... A estrutura... Então, será que o saco de areia e o cimento foi suficiente para chegarmos lá? não, não tenho muita dificuldade de dizer isso, e aliás vou-me ater muito àquilo que são os dados da estatística. Nós temos uma pirâmide populacional com mais jovens do que os indivíduos acima dos 60, portanto nós já evoluímos muito em termos de idade. E hoje, por exemplo, já começamos a ter indivíduos com uma idade acima de 70, 80 anos, e eu acho até que é a altura, por exemplo, do sistema começar a discutir, porque a partir dessas idades as patologias vão ser muito mais desafiantes. Estou a falar das doenças oncoproliferativas, estou a falar das doenças autoimunes, estou a falar de outras doenças degenerativas de uma maneira geral, para a qual o sistema tem que estar preparado para poder absorver. Portanto, mas a pirâmide ainda é uma pirâmide de jovem, que é precisamente nessa idade onde precisa investir com alimentação, para que as pessoas consigam sobreviver um pouco mais de tempo, tenham uma idade acima de 80, 90, 100 anos, por aí. Portanto, acho que então a alimentação é muito importante. Com certeza, sem dúvida. E evitar o stress também, não é, doutor? Porque isto também é um outro problema, isto é uma outra doença. Pois, eu acho que sim, precisamos... Aqui a visão holística é preciso não só na parte alimentar, na parte da saúde mental. A doutora Ana aqui acabou de falar sobretudo da parte da psicologia, a questão de natureza ambiental, que é fundamental, do nosso entorno, e tal como recordou bem o diretor-geral, a questão da família, portanto, que é aquela parte, é mesmo a base. Das partes éticas, partes morais, que se cozinharmos tudo isso, poderíamos ter uma sociedade mais saudável. Doutor, há pessoas que se lamentam muito pela idade, por estar a envelhecer. Eu acho que é um privilégio, não é? Porque que é negado a muitos. Perfeito. Não é? Então hoje o dia a dia sempre a idade. Eu, por exemplo, lamento a minha idade. Doutor, pelo amor de Deus. Lamento a minha idade. Portanto, mas o doutor é novo, assim, doutor. Já agora pode-nos dizer, acho que não tem. Acima de 50 anos. Já está acima dos 50. Olha, não parece, eu estou a encontrar. Só por isso é que o Carlitos foi convidado. Senão eu estaria aqui. Mas tenho a impressão de que essa é uma idade interessante, porque eu vou usar a expressão sábio, né? Portanto, talvez o meu conhecimento. Nós, nesse momento, não temos um grupo de profissionais médicos e de outras especialidades da área da saúde, muito jovens e com muito conhecimento, mas aí a questão depois a questão sábio, acho que é uma expressão que no tempo da Grécia já dos grandes percebe. Portanto, acho que sim, porque o que é sábio é trazer o conhecimento com a experiência, né? Portanto, por isso é que, inclusive, a ciência médica, a medicina, ela é, para alguns, no conceito de ciência, mas já depois um pouco de arte. E essa arte, habitualmente, é dada pela experiência. Muitas vezes é trazida, porque é conhecimento que às vezes é muitas vezes produzido pelos estudos científicos, mas sobretudo, e se olhar muito para a hierarquia daquilo que são as investigações, há uma parte onde, por exemplo, o investigador diz, olha, a experiência do profissional deve ser considerado uma evidência exatamente por causa da forma como ele lida ao longo dos 50, 60 anos de formação. Eu dizia o professor Maurício Caetano, portanto, se eu vir 100 indivíduos com hipertensão arterial e o meu colega vir 1000 indivíduos com hipertensão
hipertensão arterial. Este que viu 1000 tem muito mais experiência do que aquele que viu 10. Portanto, esse é o lado da arte, que na ciência médica, sobretudo, é fundamental para todas essas exigências. Tudo. Perfeitamente. Sabedoria, o conhecimento, a profundidade das coisas, não é? O Dr. Elias trabalha com gente jovem, né? Que hoje o futuro, até estou admirada, mesmo entrevistando nessa unidade hospitalar, e reparei que tem muita juventude. Portanto, é sinal que, pronto, são o futuro, temos que ter médicos, né? Dentro daquelas pessoas da juventude que trabalha consigo, uma vez já um profissional muito experiente, as pessoas são humildes, doutor? Porque eu vou-lhe dizer, não, temos mesmo que falar nisso, sabe porquê? Porque a pessoa ainda não tem muita experiência, não tem muito conhecimento, porque isso adquire-se com o tempo, não é? A carreira vai-se adquirindo com o tempo. E se não tiver humildade, que médico temos aqui? Bom, essa é uma pergunta difícil de responder, exatamente por causa do conceito de humildade que deve ser trazido aqui. Eu quero entender que a sua preocupação é no sentido de dizer o seguinte: apesar da juventude, eles precisam ter a capacidade de entender que a verdade absoluta é algo... ou seja, vou falar a perfeição. A perfeição é um pouco difícil de alcançar, assim como a verdade também deve ser trabalhada. Então, humildade dos profissionais deve ser trazida aqui, se calhar, para dizer que, apesar do conhecimento que eu tenho, como o objetivo fundamental é ir atrás ou dar resultado dos pacientes, a quem nos procura, numa eventual limitação, eu tenho de contar com a ajuda ou com a experiência de outrem ou do outro colega. Portanto, penso que eu queria trazer isso para a discussão, porque senão teria dificuldade de dizer se existe ou não humildade neste ou naquele profissional. Portanto, por isso eu prefiro trazer essa para a discussão, para dizer o seguinte: olha, é preciso sempre... Alguém tem sempre alguma palavra a dizer, alguém tem sempre, ainda que não for da sua área, tem sempre uma experiência para dar. Portanto, acho que essa é a mensagem que muitas vezes nós passamos para os nossos colegas, claro, com uma idade mais nova do que a nossa, dizer, olha, é preciso, e aí dentro da nossa profissão há a questão da liberdade do médico, portanto você tem que ter liberdade para tomar suas decisões, mas olhando sempre para o lado para dizer, olha, estou aí bem, não estou aí bem, você acha que está tudo bem? Portanto, esse olhar ao lado das pessoas que eventualmente têm um pouco mais de experiência pode ajudar a engrandecer esses nossos profissionais bravos, jovens, que estão por aqui a despontar, para a qual temos que tirar o chapéu. São, de facto, jovens que vão, com certeza, mudar um pouco o figurino do sistema de saúde. Agora, a medicina em Angola tem história. Quando eu digo a medicina em Angola tem história, é exatamente para rebuscar, às vezes, a experiência que, por exemplo, a doutora Ana partilhou aqui, nomes sonantes, por o qual, e se eu me referir, por exemplo, em 75, quando, depois da descolonização, depois do êxodo maciço dos profissionais médicos portugueses e de outras nacionalidades saíram, cubanos, quem aguentou esse país são profissionais que ainda hoje estão vivos, estão aí, portanto, para a qual, de vez em quando, é preciso revisitá-los para nos darem o norte. Se dizia que quem não conhece o passado não consegue, não pode conhecer o futuro. Portanto, pois, era isso que eu estava a dizer. Já os outros colegas que lhe antecederam falaram de algumas pessoas, e
eu acho que o reconhecimento e a gratidão tem que haver mesmo. Não é? Ponto-chave, gratidão, isso é fundamental. E nós temos naquele nosso assumir de responsabilidade, quando você a partir de hoje é médico, nós temos sempre essa gratidão de dizer o meu mestre. Portanto, isso é tão antigo como a história da medicina começou pela Grécia e por aí além. Portanto, acho que existe sim essa preocupação. Às vezes é preciso recordar, fazer recordar. Às vezes é preciso, doutor, porque as pessoas esquecem-se e é bonito, não é? Sentirmos, ouvir falar de pessoas que vivimos em tempos muito piores que agora, né? Sem condições. Exato. E souberam manter ali o profissionalismo, não misturando as coisas. Então, isto é mesmo reconhecimento. Exato. Isto é gratidão mesmo. Somos gratos a isso. E o que é que nós pretendemos? Que a juventude também reconheça. Hoje os que estão a trabalhar com o Dr. Elias, que amanhã, por alguma eventualidade, se refiram e digam o meu mestre, ou o meu professor, ou o meu, pronto, não digo educador, mas não deixa de ser, foi uma pessoa que me ensinou assim. Este reconhecimento está a faltar um pouquinho nos angolanos. Principalmente em qualquer... Sim, acho que nas feiras, acho que isso é mais geral. Acho que isso é geral. Né? Sim, quando eu digo isso, isso é a todos os níveis, não é só na vossa classe, mas mais ainda na vossa classe que tratam da nossa saúde, né? Mas é a todos os níveis, e a humildade também, não é só nos médicos, todas as profissões, aliás, todo cidadão deve ser humilde. Isto são coisas que nos ensinam já a partir de casa, não é? É assim que os nossos avós e por aí nos ensinaram. Doutor, já agora quero lhe fazer um desafio. Quer pertencer a este clube depois dos 50? Tem conhecimento deste programa? Pois é, o Carlos e a surpresa Ana, para si. Foi uma surpresa, de facto, se existe esse grupo depois de 50. Sim, acho que sim, vamos com o tempo. Vamos sim, aliás estamos numa fase também de pendurar as botas. Sim. E não pode ser só profissionalismo, não é? Mas também tem a parte de entretenimento e como é que é dizer, da parte familiar, né? Os convívios. Então, a crítica que me fazem, inclusivamente os meus familiares, a minha esposa, os meus filhos, pois, eles dizem sempre que eu não gosto não gosto de participar. Por acaso dá para ver, não sei se... extremamente... não sei, mas acho que sim, acho que precisamos ter mais momentos lúdicos, acho sim, que sim. E até porque o médico mesmo nos nossos convívios pode falar um pouquinho. Nós estivemos aí há uma semana com outros profissionais, uma psicóloga e por aí, e no convívio depois fez-se a abordagem de alguns temas, as pessoas interviram, né? Com perguntas, aquela dinâmica, e foi interessante. Estamos sempre a aprender, doutor. Eu acho que sim. Ela falou da roda da vida, como é que a parte de equilíbrio, como é que a gente sai às vezes está assim como uma aranha, está a ver? E falou disso, e aquilo até despertou um certo interesse. Então o doutor está convidado. Sim, acho que vamos lá. Eu só faço parte de um grupo, portanto, nós temos a Sociedade Angolana de Pneumologia, portanto, que eu também sou cofundador dessa associação. Ótimo. E vou falar com a minha presidente para ver se, de facto, nos dê a oportunidade para, em algum momento, em nome da sociedade, poder levar para esse encontro, para o grupo, questões que preocupam, inclusivamente, a sociedade. E é uma maneira também de divulgar algumas das questões que levantou aqui há bocado. A doutora Ana referiu-se, por exemplo, a questão do climatério, é isso? Sim. E a gente pode falar de outras coisas, né? Então, penso que dentro daquilo para o qual nós estamos formados e temos algum conhecimento, com certeza que vai ficar registado e vamos esperar por si e mais outros colegas e amigos, não é?
que a gente hoje também tem os amigos, e que é para conviverem nesta área. Porque quando somos pequenos precisamos de carinho, mas quando estamos nesta idade, mais carinho precisamos. Sim. É apologista disso, não? Precisamos de mais carinho, mais apoio. O apoio, a vida não é só dinheiro, não é? Isto aqui, este convívio, este contacto com pessoas, ouvir, saber ouvir e aprender, eu acho que é tudo na vida. Acho que vamos apoiar. Acho que vou me divertir um pouco mais agora com esse seu conselho. Sim, vai gostar. Cada cinquentão com a sua história de vida, com as suas histórias. Aquilo é interessante. Ouvimos de tudo um pouco. Tem pessoas que estavam ligadas ao motocross, outros à medicina, outros à vida artística. E então aquele intercâmbio de pessoas é ótimo. Doutor, gostei muito de ouvi-lo. Passe a ver os nossos programas, participe, dê a sua opinião, ajude-nos a crescer, porque afinal a idade, como eu digo sempre, é um número e o resto é a mente. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos seguir sim os vossos conselhos e quem sabe a partir daí terá de grandes lições para as quais um programa como esse pode perfeitamente nos oferecer. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor. E assim, queridos cinquentões, mais um programa. Nós estamos sempre a pensar em si, a pensar nas suas preocupações, e hoje, por causa do Dia do Médico Angolano, trouxemos alguns profissionais de saúde para nos, não vou dizer ensinar, mas elucidar a certas coisas das nossas vidas, para que você possa ter uns 50, 60 e por aí além bom, recorra a estes profissionais, ouça os conselhos e siga. A alimentação é base fundamental de muita coisa na nossa vida. Para vocês, um grande abraço, até o próximo programa. Oh, Eddie, o que é que tens? Qual é a razão de tanto aborrecimento? Não consegui lugares para embarcarmos hoje para o Namíbia. Está tudo lotado para o dia de hoje, Kélia. Vamos perder o casamento do Mano Jota. Diz assim, querido, nem tudo está perdido. Como assim, querida? Olha, Luís acabou de nos enviar agora um link do Facebook do casamento do Mano Jota. Vai ser transmitido em online, na net e em tempo real. Que maravilha, amor. Só poder ser tu a dar-me esta boa notícia. Mas quem vai tornar isso possível? A empresa Angola Navegando. Vem cá ver. Transmitimos na internet e em tempo real os seus eventos desde casamentos, conferências, congressos, workshops, concertos musicais, eventos desportivos e muito mais. Angola Navegando.